Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Justiça manda retirar nome de Nina Rodrigues de hospital psiquiátrico, referência na capital maranhense. O UFMA firma parceria com concessionária de esgoto para desenvolver pesquisas que reaproveitem o lodo do esgoto como fonte de energia alternativa. Maranhão é o sexto estado que mais mata pessoas trans no Brasil. Falta de políticas públicas, legislação específica, violência estrutural. Vamos ampliar esse debate. Vai ter entrevista aqui no nosso estúdio. O nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 3 de fevereiro, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Um homem de 39 anos foi preso, suspeito de roubar uma vítima dentro de um restaurante em um shopping de São Luís. O crime ocorreu em novembro do ano passado. Segundo a investigação, o suspeito mostrou uma suposta arma de fogo e anunciou o assalto. Ele foi localizado no bairro Vila Mariana e preso por determinação judicial. A Polícia Civil desarticulou um depósito clandestino de combustíveis no município de Buriti. A ação, que inicialmente tinha como objetivo combater o tráfico de drogas, resultou ainda na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos. 23 aves resgatadas com vida após queda de uma árvore seguem em tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em São Luís. As aves da espécie periquito-rei sofreram lesões graves no acidente e estavam debilitadas quando foram recolhidas pelo IBAMA. Biólogos e médicos veterinários trabalham na alimentação específica para acelerar a recuperação das aves que estão com um quadro de saúde estável no momento. Eu chamo agora o repórter John Raen, que traz atualizações sobre a greve dos rodoviários em São Luís. Boa tarde, John. A greve geral dos rodoviários de São Luís chega ao 5º dia, mantendo a capital sem transporte coletivo e afetando mais de 700 mil usuários. A paralisação total tem impactado diretamente na rotina da população, com dificuldades para chegar ao trabalho, às escolas e a serviços essenciais, especialmente nas regiões mais periféricas da cidade. Mesmo com decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que determina a circulação de 80% da frota, a greve continua. Em audiências de conciliação que reúnem Justiça, Ministério Público, trabalhadores, empresas e poder público, os rodoviários reivindicam reajuste salarial de 15%, aumento do ticket alimentação e melhorias no plano de saúde. Já os empresários alegam dificuldades financeiras e apresentaram uma contraproposta de 12% acima da inflação, na tentativa de buscar um encaminhamento para o fim da crise do transporte público aqui em São Luís. Obrigada, John. A Justiça mandou retirar o nome Nina Rodrigues do Hospital de Referência em Psiquiatria da capital maranhense. A decisão judicial aponta racismo científico do médico homenageado. Vamos entender esse caso na reportagem de Robert Oliveira. Por 80 anos, este hospital psiquiátrico ficou conhecido como Nina Rodrigues. O documento que nomeou o centro de atendimento foi assinado na década de 1940. Mas uma decisão recente da Justiça Estadual anulou o ato. A sentença foi resultado de uma ação popular movida pelo advogado maranhense Tiago Cruz. Para sustentar a tese, Tiago alegou que Raimundo Nina Rodrigues foi um médico psiquiatra conhecido por defender teorias racistas. Os livros do Raimundo Nina Rodrigues, especialmente Africanos no Brasil, são livros que eu coloco até trecho dele na petição inicial da ação popular, e ele tem falas extremamente racistas, no sentido de que ele fala de que pessoas negras teriam propensão a cometer crimes. Então, é uma coisa que estigmatiza, né, um grupo da sociedade. Segundo a decisão, símbolos adotados pelo poder público devem refletir valores compatíveis com a Constituição, não sendo aceitável a exaltação de personagens históricos ligados a ideias discriminatórias. Estas ideias, sustentadas por Nina Rodrigues, são incompatíveis com valores constitucionais da igualdade, da dignidade humana e do repúdio ao racismo consagrados em nossa Constituição Federal.
Eu determinei, acolhendo parcialmente o pedido, portanto, que em 180 dias todas as providências, inclusive quanto aos registros para modificação do nome, sejam tomadas pelo Estado do Maranhão para garantir o cumprimento desta sentença. A Associação Maranhense de Psiquiatria se posicionou publicando uma nota de repúdio contra a decisão do magistrado. Segundo nota, a entidade reforçou que a alteração do nome não enfrenta as reais necessidades da saúde mental no Maranhão. Em sua defesa, o Estado do Maranhão alegou que essa mudança traria impactos à identidade institucional, além de causar confusão na população. Com a decisão, o governo estadual fica obrigado a retirar o nome Nina Rodrigues do hospital. Isso inclui atualização de placas, documentos oficiais e registros administrativos. Para o advogado que moveu a ação, a medida estimula uma reflexão social sobre racismo, memória histórica e os valores que devem ser representados em espaços públicos. Justamente com essa ação popular, ela leva ali para o debate público essa questão de quem a gente quer homenagear nos prédios públicos, nas praças, no logradouro, certo? Então, é basicamente você trazer para a sociedade civil esse debate, saber o que a gente quer enquanto sociedade, né? Fazer ali, relembrar. Então, acho que essa parte é mais válida aí. O governo federal e o governo do Maranhão oficializaram a renovação da gestão do Porto do Itaqui por mais 25 anos pela empresa maranhense de administração portuária, a EMAP. O Porto do Itaqui é o maior porto público do Arco Norte e o quarto maior do Brasil. O repórter Rodrigo Santos tem as informações. Boa tarde, Ana. Boa tarde a você que nos acompanha. É isso mesmo. A medida busca garantir mais segurança jurídica necessária para dar continuidade a um projeto de décadas, que tornou o Porto do Itaqui o quarto maior do Brasil. A instituição é um dos principais motores da economia maranhense, gerando aproximadamente 100 mil empregos diretos e indiretos, e é responsável por cerca de 35% do ICMS do Estado, que é o Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços. A gente lembra que no ano passado o Porto movimentou 36 milhões e 800 mil toneladas, o maior volume já registrado. Essas são as informações, eu volto com você. Obrigada, Rodrigo. E nesta semana, o governo federal começou a liberar a segunda parcela para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do FGTS. O valor corresponde aos recursos retidos de trabalhadores que foram demitidos entre janeiro de 2020 e 20 de dezembro de 2025. Os pagamentos acontecem até o dia 12 deste mês e devem beneficiar mais de 10 milhões de pessoas, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego. Com foco na sustentabilidade ambiental, a UFMA firmou uma parceria com uma concessionária de saneamento para o desenvolvimento de pesquisas que possam reaproveitar o lodo de esgoto como fonte alternativa de energia. Estudo técnico para o uso do lodo proveniente de estação de tratamento domiciliar como fonte energética em fornalha de caldeiras industriais. Essa pesquisa será possível a partir de um termo de cooperação assinado pela Universidade Federal do Maranhão, a BRK Ambiental Maranhão e uma empresa de lavanderia de São Luís. É um projeto voltado a reaproveitamento de resíduos, e isso, lógico, isso traz um impacto muito forte na questão da sustentabilidade da empresa. Nós vamos utilizar o lodo da estação de tratamento da BRK e vamos prospectar esse lodo inicialmente como biomaterial para uma caldeira industrial. Então ele vai servir como fonte energética para uma caldeira industrial, onde a gente vai ver o poder calorífico desse lodo e vamos prospectar novas formas também para melhorar a eficiência calorífica desse lodo. O acordo foi assinado na reitoria na cidade universitária e contou com a participação de pró-reitores e professores da UFMA e representantes da BRK Ambiental. Vai trazer resultados significativos para o meio ambiente, para a eficiência de processos, para a redução de custos e para toda uma cadeia de saneamento que precisa ser tratada e ser olhada com um olhar diferente. A parceria tem validade de 1 ano, podendo ser prorrogada.
A seguir, tem entrevista sobre o combate à violência das pessoas trans no Maranhão. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O Brasil segue em primeiro lugar no ranking de países que mais matam pessoas transexuais e travestis no mundo. E dessa triste estatística, o Maranhão aparece como o sexto entre os estados brasileiros que mais matam pessoas trans. Falta de políticas públicas, legislação específica, violência estrutural. Vamos ampliar esse debate agora com a jornalista Luísa Rabelo. O Maranhão é o sexto estado que mais mata pessoas trans no Brasil. Um levantamento divulgado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais apontou que, ao longo de 2025, 5 mortes foram registradas no estado. Em todo o país, o levantamento contabilizou cerca de 80 homicídios de pessoas trans no mesmo período. Os números são alarmantes e mostram, infelizmente, a realidade dessas pessoas. Sobre o tema, eu converso com Scarlett Abreu, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maranhão. Scarlett, é um prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui, principalmente discutindo esse assunto que, ainda que seja muito importante, infelizmente os dados não nos agradam. Né? Não agrada ninguém. Em abril, Scarlett, de 2025, o corpo de Shakira foi encontrado às margens do rio Grajaú. O caso foi investigado como morte suspeita. Já no dia 29 de setembro do mesmo ano, o corpo de Rubi foi localizado em uma estrada vicinal próxima à aldeia Capim Queimado, a cerca de 10 quilômetros do centro do município de Arame. Eu achei interessante trazer esse caso e principalmente o nome dessas pessoas para a gente dar rosto, né, para essas pessoas. O que esses casos evidenciam, Scarlett? Esses casos evidenciam aquilo que todos os dias a gente tem vivenciado enquanto OAB, a preocupação com a existência da vivência e da vida de pessoas transexuais e travesti. O Maranhão, como bem colocado, ele está como o sexto estado nesse ranking, né, que é um lugar violento para pessoas transexuais e travesti, e isso acompanha o retrato do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, por mais um ano, nós temos esse retrato, por mais um ano, no Maranhão, esses números, eles nos assistem, inclusive essas duas pessoas trazidas são pessoas indígenas, né? Então, isso vem nos falar que essas pessoas, elas estão morrendo e estão morrendo de uma forma cruel, e em lugares públicos, né, que é uma característica do crime da transfobia. O crime da transfobia, ele tem suas especificidades. As pessoas que matam, os agressores que estão matando, esses criminosos que estão matando pessoas trans, eles só não as matam como eles querem dar um recado para a sociedade, que esses corpos, eles não podem estar habitando e que eles precisam estar mortos, né? E o que se pode fazer, o que esperar, o que precisa mudar, na verdade, para garantir o direito dessas pessoas? É interessante que nós tivemos uma redução de 34%, né, referente ao ano passado, ao ano de 2024. Mas, no contexto geral, inclusive a ANTRA ela tem trazido esse apontamento, não há o que se falar nenhuma justiça social para essas pessoas. Por quê? Porque, ainda que nós venhamos falar em mortes, a gente precisa falar na vida. E na vivência dessas pessoas, elas têm direitos violados e direitos básicos. Se nós formos pensar, é discutido cotidianamente sobre onde essas pessoas vão usar, qual é o banheiro que essas pessoas vão utilizar. Ora, nós estamos falando de um direito básico, o direito de ir ao banheiro. Nós estamos falando de um direito básico, que é o direito de utilizar o seu nome. Então, nós conseguimos perceber
que até nós falarmos que essas pessoas elas estão sendo mortas, nós precisamos falar que enquanto elas estão sendo vivas, elas não estão tendo uma vida com plenitude, com dignidade, na medida que esses direitos eles são negados. Nós temos, por exemplo, né, a garantia do direito ao nome já instituída, mas nós não temos ainda, por exemplo, uma legislação específica no que diz respeito à utilização dos banheiros. E isso acaba facilitando com que violências aconteçam, porque nós estamos percebendo em locais privados, em locais públicos, funcionários despreparados que acabam não acolhendo essas pessoas da melhor forma e as impedem da utilização dos banheiros. Você falou aí de uma redução que ainda não é tão palatável, mas eu quero saber de ti, por que essa violência ainda é tão alta? Você falou um pouquinho sobre o despreparo, principalmente de pessoas que atendem, né? Uhum. Que estão aí para atender toda a sociedade como um todo e igualmente, mas por que isso ainda é tão alto? Isso parte dessa violência institucional e estrutural, né? Que as pessoas trans elas são submetidas. Então, quando a gente percebe a título de ordem, a título de OAB, quando nós somos chamados para atuação, nós estamos sendo chamados, por exemplo, nas escolas. Nas escolas que têm dificuldade em lidar com os conflitos internos desses alunos, em aceitar, ou melhor, em respeitar o diferente. Então, nós conseguimos perceber que parte de uma violência mesmo estrutural, onde essas pessoas, por exemplo, dentro das suas próprias famílias, não são acolhidas, e acaba tendo esse retrato de ter que sair das suas casas e, portanto, passa por outras violências, que são essas violências, né, do ambiente público. Temos as escolas que têm um alto índice de evasão por conta da dificuldade de interação, de acolhimento, pelo bullying que se passa todos os dias. Temos a falta de empregabilidade e aí nós vamos chegando na questão da nossa própria segurança pública. Ora, se esses crimes eles estão sendo realizados de uma forma pública, de uma forma cruel e sem nenhum medo, né, são criminosos que não têm medo, eles estão deixando esses corpos em qualquer lugar. Então, nós percebemos que está faltando o poder público, a segurança pública, trabalhar a efetividade desses direitos. Os direitos, eles existem, eles estão postos e a transfobia, por exemplo, ela é crime. Então, mas ainda assim os casos estão acontecendo por falta dessa segurança, por falta do preparo de toda a sociedade, e isso desde ambientes básicos, como na educação básica, nesses acolhimentos, e por falta também desse monitoramento e dessa investigação desses crimes com mais certeza, porque com certeza esses números não são os números... Aí dá subregistro. Com certeza, né? Há subnotificações. Então, nós precisamos de muito ainda. Só para a gente finalizar, eu queria saber qual mensagem, né, a OAB deixa e como a OAB tem agido nesses casos para a garantia de direitos. Nós estamos sempre acompanhando, né? Acompanhando quando esses casos são noticiados nas mídias. Nós estamos acompanhando para saber se há o rito necessário para a investigação, né? E, além disso, nós precisamos estar dentro da sociedade. A gente tem como projeto a OAB e Sociedade, e essa ida mesmo às escolas, às faculdades, às empresas privadas que precisam também de capacitação. Então, nós precisamos, sobretudo, entender que hoje nós estamos falando da vida de pessoas. E se a minha vida é valiosa quanto uma mulher cis, a vida de uma mulher trans também tem a mesma valia que a minha. Então, nós precisamos hoje, sobretudo, falar sobre respeito, né? Então, a mensagem para esse dia de hoje, de visibilidade, é que essas pessoas elas precisam ter a garantia da sua vida com dignidade, ter o respeito das suas existências. Então, sobretudo, para as pessoas que estão em casa, entender que não precisamos aceitar o diferente, mas precisamos sim respeitar e deixar que essas pessoas vivam sua vida em plenitude. Perfeito, Scarlett. Obrigada por suas explicações, viu? Obrigada. Eu conversei com a Scarlett Abreu, ela é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maranhão. Ana, eu volto contigo. Obrigada, Luísa. Obrigada também, doutora Scarlett Abreu. E o nosso telejornal termina por aqui.
Mas você de casa pode rever nossas reportagens e essas entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Uma ótima terça-feira para você.